E aí, galera, tudo bem? Então, gente, nossa aula de hoje é sobre a classificação dos elementos químicos, tá? Quando a gente se trata da classificação dos elementos químicos, a gente fala da tabela periódica, até porque essa classificação desses elementos, ela existe uma regra, existe um período, né? E por isso que ela é chamada de periódica. Então, aqui eu apresento a vocês uma tabela periódica, ok? Assim, gente, a tabela periódica atual, né? A IUPAC, ela já reconhece 118 elementos químicos. Já tem o 119, tá certo? Com o número atômico 119, mas ainda estão fazendo algumas análises bem direitinho para saber como vai adicioná-lo aqui na tabela periódica. Então, gente, a tabela periódica, ela é como se fosse um plano cartesiano, tá certo? Ela tem as colunas, tá? No caso, são essas aqui, ó. As colunas, elas são numeradas de 1 a 18. Algumas tabelas periódicas ou alguns autores, eles não reconhecem esse número 18. Colocam como se fosse família 0, tá certo? Mas é só para vocês saberem, tá? Que aqui também é considerado como família 0. Então, nós temos de 1 a 18, são 18 grupos, tá certo? Antigamente também chamado de famílias. Atualmente ainda é, mas hoje está sendo mais visto como grupos. E os períodos que são de 1 a 7, tá bom? Que são as linhas da tabela periódica. E aí, assim, gente, antes da gente continuar falando sobre a tabela e a constituição dela, o que é que significa cada coisa, vamos primeiro ver como foi que ela foi elaborada, tá certo? Então, assim, gente, foram muitos estudos, muitas teorias, né, sobre uma divisão de sobre os elementos químicos conhecidos, né, nas suas determinadas épocas. Mas uma dessas teorias foi a que foi mais aceita perante os cientistas, tá certo? Então, assim, em 1869, na Rússia, um professor de química chamado Dmitry Mendeleev estava escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época, cerca de 63, cujas propriedades eram escritas em fichas separadas. Ele percebeu que, organizando em relação ao número de massa, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes, ou seja, eram propriedades periódicas. Então, ele observou, tá, uma certa periodicidade em relação à massa. Algumas propriedades daquelas substâncias, elas se repetiam a determinados períodos, tá certo? Digamos assim, massa 1 é um gás, aí 2, 3, 4, 5, 6. Na massa 6 é um gás. Então, ele observou que existia uma periodicidade em relação à massa. A partir disso, Mendeleev organizou os elementos em linhas horizontais, em ordem crescente de massa atômica, e elementos com propriedades semelhantes eram colocados na mesma coluna, por isso que eles são chamados de famílias ou grupos. A partir desse fato, Mendeleev conseguiu prever algumas propriedades, pontos de fusão e ebulição, densidade, dureza, retículo cristalino, óxidos, cloretos, de elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos em sua época. Devido a esta previsibilidade, seu trabalho foi amplamente aceito, sendo assim considerado o pai da tabela periódica atual. Mas de maneira justa, tanto ele quanto o seu correlato alemão, Meyer, são os verdadeiros pais da atual classificação periódica. Atualmente existem 7 períodos, como eu havia falado para vocês, tá certo? Então, assim, gente, eu vou só voltar aqui na tabela periódica, só para mostrar para vocês. Olha só, atualmente existem 7 períodos na tabela e existe 18 grupos, como eu havia falado. Então, gente,
Esses períodos aqui estão vendo que existe uma relação, ó, 7 períodos com a quantidade de camadas lá na distribuição eletrônica, que também são 7. Isso tem alguma coisa a ver, professora? A tabela periódica com a distribuição eletrônica? Sim, gente, tem super a ver. Porque a tabela periódica, além dela ter essa periodicidade em relação às propriedades, né? Aqui, ó, eu tenho um elemento 1. O elemento 1 é o número atômico dele, do hidrogênio. O elemento 2 é o hélio. E aí a ordem da tabela periódica ela é pelo número atômico, não é por massa mais. Antes é porque aqui o texto ficou um pouco resumido. Mas no começo, Mendeleev, ele tinha organizado por massa atômica. E aí, devido a esses períodos, né, essa periodicidade das propriedades, ele começou a observar que somente a massa ela não estava dando uma certa periodicidade das propriedades. Então, ele começou a organizar a tabela periódica com o número atômico. Até assim, na história, né, de Mendeleev, que fala, né, sobre essa descoberta dele, a chama de descoberta da tabela periódica. Diz que ele ficava montando, ele escreveu cada elemento químico com as propriedades num papelzinho e ele ficava tentando montar uma tabelinha, né? Cada papelzinho, um em cima do outro, até que ele adormeceu. E nesse que ele adormeceu, ele começou a sonhar com esses benditos papelzinhos escritos com os elementos químicos. E ele diz que, de repente, no sonho, viu a organização que ele achava mais correta. E logo ele acordou num susto e já foi logo montando enquanto ele ainda lembrava. Aí as pessoas, elas dizem que Mendeleev teve um sonho e sonhou com a tabela periódica, mas na realidade foram muitos estudos, muito encaixe e desencaixe, até chegar como ela está hoje. Pois bem, voltando para cá. Esses períodos, eles, como eu havia falado, eles têm a ver com a distribuição eletrônica. E o grupo são as famílias. Então, são 18 famílias. Lá na frente a gente vai ver o nome das famílias, tá? A tabela periódica ela é dividida em elementos representativos e elementos de transição. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Gente, os elementos representativos são essas duas primeiras colunas, que é a família 1 e 2, e a família 13 até a família 18, certo? Esses são os elementos representativos. Os elementos de transição são esses elementos aqui do meio. Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Perdão. Os elementos representativos são esses aqui, ó, tá certo? Dentro dos elementos representativos, nós temos os elementos de transição, gente. Os elementos de transição são esses aqui que eu circulei de azul. Dentro dos elementos de transição, eu tenho os de transição externa, que são esses aqui. Vou aqui colocar o laserzinho para vocês verem. Esses aqui, ó, são os elementos de transição externa e esses dois aqui embaixo são os elementos de transição interna. Professora, por que eles estão aqui embaixo? Porque eles fazem parte do grupo 3, ó, tá certo? Do período 6 e período 7, aqui. Como a tabela iria ficar muito grande, né, muito esticada e até com um pouco de dificuldade da gente explicar, acharam melhor fazer isso daqui. E aí isso daqui, né, a gente chama dos lantanídeos e os actinídeos, né? Os lantanídeos é esse daqui, que está no grupo 3, no 6º período, e os actinídeos está aqui no grupo, também no grupo 3, no 7º período. Pois bem, outra coisa interessante que tem sobre a tabela periódica, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, mas já podemos comentar sobre isso. Os elementos do grupo 1 e 2, eles terminam na distribuição eletrônica em S, no subnível S. Então, essas duas colunas aqui, elas são chamadas de bloco S, tá? Já aqui, ó, nesses aqui que eu circulei de vermelho do outro lado, são chamados de bloco P. Família 5
até a família 13 até a família 18, eles são chamados de bloco P. Por quê? Porque o seu subnível mais energético é o P. Sempre na distribuição eletrônica eles vão terminar com P. Aqui, que são os elementos de transição externa, eles são chamados de bloco D. E os lantanídeos, os actinídeos, são chamados de bloco F, tá certo? Então, essas aqui são as divisões da tabela periódica. Ela é dividida em grupos e períodos, tá certo? Ela também é dividida em elementos representativos e elementos de transição, sendo os de transição externa e interna, e também tem essa subdivisão dos blocos. Bloco S, porque terminam a distribuição eletrônica no subnível S, no bloco P, porque a distribuição eletrônica vai terminar no subnível P, bloco D, porque a distribuição eletrônica vai terminar no subnível D, e bloco F, porque a distribuição eletrônica vai terminar no subnível F. Então, voltando para cá, gente, olha só. Como eu havia lido para vocês, atualmente existem 7 períodos e o número de períodos corresponde à quantidade de níveis de camada eletrônica que os elementos químicos apresentam por convenção. São identificados pelas letras K até o Q. Então, olha só, lá na tabela periódica nós temos 7 períodos, que são as linhas da tabela periódica. No primeiro período, significa que elas vão ter uma camada de energia, vão ter apenas um nível de energia. No período 2, é porque elas vão ter 2 níveis de energia. Período 3, 3 níveis, 3 camadas de energia. 4, 5, 6, assim por diante, como está aqui na tabela periódica. Então, a distribuição eletrônica, além dela me explicar e eu ter condições de saber a localização do elétron, né, em qual subnível ele vai estar, eu tenho como identificar aquele elemento químico dentro da tabela periódica. Então, assim, observem aqui, eu tenho um elemento químico berílio, tá? Ele tem um número atômico 4, significa que ele tem 4 elétrons na última camada. Então, esses 4 elétrons, eu fazendo a distribuição eletrônica, fica 1s2, 2s2. Gente, ele tem 2 elétrons na camada K e 2 elétrons na camada L, tá? Aqui tá distante, foi porque eu dei um enter e acabei esquecendo de ajeitar. Mas não tem problema não, dá para entender. Então, quantas camadas eu tenho de energia aqui? Eu tenho 2. Basta olhar um número grande. O maior número não é 2, então eu tenho 2 camadas de energia. Se eu tenho 2 níveis de energia, ele vai estar no segundo período, tá certo? Então, eu tenho como saber a localização daquele elemento químico pela distribuição eletrônica. Além disso, eu posso olhar o elemento, o subnível mais energético. O subnível mais energético do berílio, olha só, é o S2, 2S2, tá? Então, ele vai ser do segundo período e, olha só, da família, no caso aqui, do grupo 2. Aqui eu não coloquei os números, gente, mas vai de 1 a 18. Aqui é o grupo 1 e aqui é o grupo 2. Então, ele vai estar no grupo 2, tá certo? No segundo período. Então, o berílio, ele tá aqui, tá? Então, mostrando aqui a outra tabela, tá aqui ele, tá certo? Berílio. Então, eu tenho como identificar a localização daquele elemento químico dentro da tabela periódica. A gente até brinca de batalha naval usando a tabela periódica e a distribuição dos elementos químicos. É bem interessante. Mais um exemplo aqui, nós temos o alumínio. O átomo de alumínio, ele tem 13 elétrons, tá? Fazendo a sua distribuição eletrônica, eu posso observar logo aqui no final, ele vai terminar em 3. O maior número, quer dizer, né? O maior número, ele vai ter 3 camadas de energia.
Se ele vai ter 3 camadas de energia, ele é do terceiro período, tá? Olha só, ele vai terminar em P1. P1 é do bloco P. Já sei que o bloco P são esses aqui. Se vai terminar em P1, ó, todos aqui desse grupo, que se eu não me engano é o grupo 13, tá? Eles terminam em P1. Então, ele vai estar no terceiro período, porque ele tem até 3 camadas de energia, e no grupo 13, tá certo? Pronto. Assim eu tenho como identificar os elementos químicos da tabela periódica apenas olhando, apenas fazendo a distribuição eletrônica e olhando, né, o número de camadas de energia que ele tem e o subnível mais energético. Sempre, gente, o subnível mais energético é aquele último, é o último que vai terminar, tá certo? É o último da fila, como eu já havia falado para vocês. Então, aqui nós temos uma tabela periódica mostrando o subnível mais energético, que é o último, beleza? Passando aqui, nós vamos agora conhecer exatamente como a gente fala, né, dos grupos ou famílias, porque assim, na nossa família, né, a minha família é Farias Gomes Pascoal, né? A gente conhece mais como família Farias e família Pascoal. Pronto. Na família Farias, né, todo mundo tem características parecidas. É um nariz parecido com o outro, é um olho parecido com o outro, mas nós temos um nome. O nome o quê? Família Farias. Como cada grupo na tabela periódica tem propriedades semelhantes, então foi nomeado eles como famílias. Alguns têm até nome específico. Então, são 18 famílias ou grupos reunindo elementos como propriedades químicas semelhantes, por apresentarem a mesma configuração eletrônica na sua camada, nível de valência. A camada de valência é a camada mais externa que permite a formação ou não de moléculas. Molécula é a união de átomos. Então, assim, gente, a camada de valência, deixa eu voltar só um pouquinho aqui para mostrar para vocês. A camada de valência vai ser sempre a última camada. Lembra, gente, que às vezes a última camada ela vem antes. Ela não é o último da distribuição eletrônica, tá certo? Então, aqui a última camada é o quê? A camada 3. Quantos elétrons de valência eu tenho aqui no alumínio? Eu tenho 3 elétrons de valência, 2 do subnível S e 1 no subnível P. Então, eu tenho 3 elétrons de valência, tá certo? Isso é que é elétrons de valência. E camada de valência sempre vai ser a última camada. Preste atenção, não é a camada mais energética, é a última camada. Beleza? Voltando para cá. Então, aqui nós temos uma tabela periódica, tá? Mais clássica. Mostrando aqui os grupos. Lembrando, gente, pode ser 18 ou 0, tá? E aqui nós temos o período. Então, o período vai ser o número de camadas de energia que aquele elemento químico vai ter. Além disso, a tabela periódica ela é dividida em metais, não metais, gases nobres e hidrogênio, tá? O hidrogênio, que é esse daqui, ele não pertence a nenhuma família, pois ele tem propriedades mutáveis. Então, depende muito de onde, com quem ele vai estar ligado e as suas propriedades elas podem mudar. Por isso que ele não tem uma característica semelhante aos outros. Ele fica aqui no grupo 1 devido à sua configuração eletrônica, mas não por ter a mesma característica, como se ele fosse um filho, entre aspas, tá? Um filho adotivo, né? Ele não tem as características físicas, mas foi adotado por essa família, tá? Então, assim, nós temos aqui no grupo 1 a família 1, que também é chamada de metais alcalinos, tá certo? Aqui no grupo 2 nós temos os metais alcalinos terrosos. Grupo 13 é chamado de família do boro. Grupo 14, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio. Já no grupo 16, eu vou ter os calcogênios, é um nome mais específico. No grupo 17, eu vou ter os halogênios,
E o grupo 18 são os gases nobres, tá certo? Então, aqui na tabela periódica, vocês estão vendo uma denominação, né, por cores em relação às suas propriedades. Então, tem os metais, não metais, como eu falei, ou ametais, gases nobres e o hidrogênio, tá certo? Então, aqui, como eu havia falado para vocês, agora a gente vai ser com fundo musical, porque eu não vou editar esse vídeo, porque tem um carro de som passando aqui, mas vamos lá. A família 1, como eu havia falado para vocês, é dos metais alcalinos. Antigamente, eram chamadas de família 1A e família B, tá? Família 1A, 2A, 3A, até a família 8A e as famílias B. Mas nome mesmo, só quem recebe são os da família A, que a gente chama de elementos representativos. Então, aqui a família 1, metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos. Família 13, tá certo? Que a gente antigamente chamava de 3A. Família do boro. Família 14 é a família do carbono. Família 15 seria a família do nitrogênio. A família 14, os calcogênios. A família 16, tá? Os calcogênios. Família 17, os halogênios. E a família 18 ou 0 seriam os gases nobres, tá certo? Então, outra maneira de classificar esses elementos é agrupá-los seguindo suas propriedades físicas e químicas, em que, no caso, como eu havia falado para vocês, os hidrogênios, eles têm uma característica única dele. O hidrogênio, ele tem uma característica mutável, tá? Ele não pertence a nenhuma família, porque ele não tem propriedades semelhantes com os outros. Ora, ele tem propriedades semelhantes com os metais alcalinos, ora, ele vai ter propriedades semelhantes com outras substâncias, tá certo? Então, o hidrogênio, ele, por mais que seja da família 1A, ele não é dos metais alcalinos, ele não é um metal, então ele não é metal alcalino, tá certo? Mas ele faz ligações com outras substâncias que no comportamento, juntamente com outras substâncias, pode se tornar um metal, tá certo? Então, aqui, mais uma vez, outra tabela periódica. E aqui, gente, tem separadamente aquele tipo de divisão que nós vimos agora. Então, o hidrogênio é aquele lá de cima, o verdinho, tá certo? Esse daqui. Nós temos aqui em azul claro os metais. Aqui em amarelos, ametais ou não metais. E os gases nobres aqui desse lado, tá certo? Então, assim, os metais, eles são sólidos na temperatura ambiente, exceto o mercúrio, tá certo? Que ele vai, em temperatura ambiente, ele tá no estado líquido. Algumas características dos metais, eles constituem a maioria dos elementos da tabela, são bons condutores de eletricidade e calor, são maleáveis e dúcteis, possuem brilho metálico característico e são sólidos, com exceção do mercúrio. Não metal. São os mais abundantes da natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade. Não são maleáveis e dúcteis e não possuem brilho. Gases nobres. São, no total, 6 elementos. E sua característica mais importante é a inércia química. O que é essa inércia química? Quer dizer, ele não faz ligações espontâneas com outras substâncias, com outros elementos químicos, tá? Ele é encontrado na forma inerte na natureza. Ele não forma ligações químicas nem com ele mesmo, nem com outras substâncias, a não ser que ele sofra uma grande pressão, né? E uma grande quantidade de energia para que aconteça essas ligações químicas. E o hidrogênio é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único. Então, aqui nós temos o nosso primeiro exercício. Qual elemento pertence à família dos halogênios e está situado no terceiro período? Então, você pode olhar na tabela periódica, eu já até coloquei aqui, ó, terceiro período é essa daqui.
E a família dos halogênios é 17. Então, ó, você fazendo o cruzamento vai dar exatamente no cloro. Então, aqui, ó, eu tenho o cloro, o elemento situado no terceiro período da família dos halogênios seria o cloro, beleza? Associe corretamente as colunas abaixo. Então, nós vimos agora há pouco, né, o nome das famílias. Então, aqui, no grupo 0 ou 18, como havia falado, são os gases nobres, tá bom? Então, aqui é um 7. Grupo 17 ou 7A. O grupo 17 são os halogênios, 4, né? Grupo 16. O grupo 16 são os calcogênios, 3. O grupo 15, eles são a família do nitrogênio, tá certo? Que é aqui o número 6. Grupo 14 é a família do carbono. Grupo 1 são os metais alcalinos e o grupo 2, metais alcalinos terrosos, tá certo? Então, gente, aqui na terceira questão. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametais, tá? Então, deixa eu apagar aqui um riscozinho que ficou, só um minutinho. Prontinho. Então, gente, vamos agora ver quais são os ametais aqui, tá certo? Ó, o primeiro, ele já coloca o hélio como primeiro aqui. O hélio é um gás nobre, então ele não é um ametal. Nem esse daqui que tem o hélio também. Então, vamos para o item C, ó. O boro é silício, sim. O astato, sim. Né? Ele tá bem aqui, ó, o astato. O SB é o antimônio. O antimônio, ele é um metal. Então, já não é esse item C, tá certo? O item dele já tem o sódio aqui. O sódio é um metal, tá? Então, não é o item D. O item E, ó, o cloro tá aqui, nitrogênio tá aqui, o fósforo tá bem aqui, o bromo, aqui tá um pouquinho ruim de enxergar, mas ele tá bem aqui, ó, bromo. O iodo tá aqui embaixo do bromo e o astato tá aqui embaixo do iodo. Então, o item E é o item correto, onde somente apresenta os ametais. O metal alcalino de maior número atômico e o halogênio de menor número atômico são. Então, olha aqui, os metais alcalinos são esses aqui em laranja, tá certo? Então, esses aqui em laranja, o que tem maior número atômico é o frâncio. E ele tá aqui, ó, tá certo? E os halogênios são esses aqui em azul claro. E o que tem menor número atômico é o flúor, que é 9. Tá aqui. Então, já seria o item A. Tá ok? 5. Na classificação periódica, os elementos bário, do grupo 2, SE do grupo 16, agora, gente, não tô me lembrando o nome dele, mas já eu lembro, tá certo? Não tô me recordando do nome dele, não. E o cloro, do grupo 17, são conhecidos respectivamente como. Então, grupo 2, a gente já sabe que é um metal alcalino terroso. Então, pode ser o item B, ou o item C, ou o item E. O grupo 16, no grupo 16 eu tenho os halogênios, perdão, os calcogênios, que é a família que tem o oxigênio lá em cima, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A família do oxigênio. É o selênio, gente, me perdoem, eu não me lembrava do nome dele, mas não tem problema, ok? Então, eles aqui são a família dos calcogênios, então pode ser o item C ou o item E. Agora, vamos tirar a prova dos 9. Nós temos aqui o cloro do grupo 17. O grupo 17 é dos halogênios, tá certo? Então, o item correto seria o item C de casa. E, gente, é isso, tá? A nossa aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham esclarecido um pouco sobre esse assunto. Lá no Google Class eu coloquei um linkzinho lá
é um quiz, tá? São 10 questões e ela é online. Você responde e ele já automaticamente lhe dá a resposta. E aí é mais ou menos sobre esse assunto aqui, tá bom? No mais é isso, gente. Bom final de semana para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.